Estamos em mais um episódio do AliCast, aqui com grandes convidados, empresários que participaram dessa jornada do ciclo 5 do programa Ali, Produtividade aqui da região da Grande Florianópolis. A proposta desse episódio é a gente poder fazer um bate-papo aí descontraído com os empresários para que a gente obtenha deles aí relatos importantes de como é que foi essa jornada, como é que foi participar desse programa, né? O Ali, para quem não conhece, é um programa do Sebrae Nacional, em parceria com o Senai e também com a ABDI, né? E é um programa que está dentro de um programa maior chamado Brasil Mais Produtivo, aí também capitaneado pelo Sebrae Nacional. E justo, é um programa que visa trazer para as empresas um olhar de inovação, um olhar de testagem, um olhar mais crítico para que a empresa consiga alcançar novos patamares aí de produtividade, de qualidade também. Eu vou me apresentar, né? Eu me chamo Paulo, sou gestor de projetos aqui no Sebrae Santa Catarina, atuo na regional da Grande Florianópolis e tenho o prazer e a honra de coordenar esse projeto aqui na região da Grande Florianópolis. Então, aqui na região da Grande Florianópolis, atualmente a gente conta com 15 agentes em campo. A gente vai terminar esse ciclo, né? E nos últimos 2 anos do projeto, 3 anos do projeto, a gente vai ter atendido aí mais de 2.000 empresas, né? Um resultado muito significativo, tendo em vista o impacto que isso traz para o ecossistema de negócios de toda a nossa região e também de toda Santa Catarina, né? A partir do momento que o Ali também se expande para todas as regiões de Santa Catarina e todas as regiões do Brasil, né? Através de outros Sebrais, né? Do Sebrae Nacional. Então, eu estou aqui emocionado, estou bem satisfeito aqui e empolgado para a gente poder ter uma excelente conversa. Eu estou, então, com o Leonardo, que é da empresa Gaia Engenharia. Estou também aqui com o Júnior, da empresa Multiplicai, negócios digitais, estratégias e tecnologia. E estou aqui também com a Monique, da Ter Saúde. É isso, Monique? Isso mesmo. E então a gente vai bater papo com esses convidados. Eu não vou apresentá-los, tá? Eu só falei do nome de vocês, agora eu quero que vocês aí se apresentem para que a gente comece a esquentar o nosso bate-papo, tá, gente? Certo. Por favor. Primeiro as damas? Certeza. Pode ser. Sempre. Então, primeiro, obrigada pela oportunidade. É um prazer estar expondo um pouco da minha história e contando um pouco de como que foi o Ali, né? Que foi um programa que foi um marco pra gente, foi uma conquista de várias coisas. Então, me apresentando um pouco, meu nome é Monique, estou aí com a empresa em Florianópolis há pouco mais de 3 anos. E sobre a minha trajetória, sou enfermeira há 17 anos, iniciei na área hospitalar por 5 anos no interior do Rio Grande do Sul. Posteriormente, passei um concurso em Porto Alegre, fiz essa mudança, fiquei por quase 8 anos na saúde pública. E na saúde pública que eu identifiquei algumas questões pessoais, profissionais, passei a me sentir insatisfeita com a profissão, entrei num grande conflito, cheguei a cogitar aí que era a enfermagem a questão, e desenvolvi alguns negócios, não me encontrava. Até que, no decorrer desse tempo aí de conflito, eu passei por alguns processos de autoconhecimento bem fortes, consegui identificar quais eram os meus valores, os motivos da insatisfação. Então, eu sentia que eu não estava desenvolvendo o meu potencial ao máximo, e eu sou uma pessoa que busca muito por isso. Onde eu estou, eu quero entregar e dar o meu melhor. E eu acredito que a gente só faz isso quando a gente faz aquilo que gosta, né? E as nossas questões vão mudando, coisas que faziam sentido inicialmente passam a não fazer sentido com as nossas mudanças. E aí, a partir desse processo, eu comecei a entender que desafios, crescimento contínuo fazia parte da minha trajetória, fazia parte dos meus valores. Iniciei uma transição, e aí fiz essa transição de Porto Alegre para Florianópolis, que era um sonho de morar na ilha já há muito tempo. E fazendo essa transição foi que a empresa foi criada aqui em Florianópolis, com o intuito de a gente promover um cuidado de qualidade, onde a gente conseguisse aliar profissionais, famílias, pacientes e a empresa. Então, ter essa proximidade, ter esse vínculo, um agregando com o outro, para que a gente conquistasse algo maior, que é um cuidado qualificado, principalmente aos idosos. Então, esse é um resuminho, tem muita coisa, mas a gente vai no decorrer falando aí um pouco mais. Bacana, interessante, Monique. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Bom, para os mais íntimos, eu sou o Júnior. Para os demais que ainda não me conhecem, eu sou o João, por favor. Eu sou diretor executivo na Multiplicai. Nós fundamos a empresa aqui em Floripa mesmo. Faz algum tempo que a gente já está aqui.
E, bom, eu comecei a multiplicar para poder ajudar empresas do Brasil a crescerem. Né? Lá em 2014, a primeira vez que eu empreendi e me deparei com um mercado que a gente tem a cada 5 anos, 40% de empresas fechando, segundo dados do próprio Sebrae. Né? E essa é uma bandeira que eu quero levantar, que eu acho que é importante da gente levantar, que é menos empresas no Brasil falirem, né? Menos empresas no Brasil falindo, a gente tem mais pessoas prosperando, tendo dinheiro, né? Tendo uma vida melhor, dando uma vida melhor para suas famílias. E a gente faz isso através de estratégia e tecnologia, que é um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje, né? Estou muito feliz de estar participando com pessoas que eu adorei conhecer, muito feliz de estar aqui mesmo. A gente estava trocando uma ideia ali antes e deu para falar de coisas que normalmente é difícil de falar, né? De encontrar pessoas que a gente possa falar. E esse é um ambiente muito bom para isso, né? Então, feliz de estar aqui. Vamos embora para essa conversa, para esse podcast. Obrigado pelo convite. Valeu. Beleza. Pessoal, uma honra estar aqui. Me chamo Leonardo Barros, sou da empresa Gaia Saneamento, uma empresa de engenharia que oferece soluções para estações de tratamento de efluentes. Ou melhor, né, para empreendimentos que possuem sua própria estação de tratamento de esgoto de efluente, as famosas ETS ou ETs, né, dependendo da região. Então, a gente reside aqui em Florianópolis. A Gaia vai completar 10 anos o ano que vem. A Gaia vai completar 5 e eu vou completar 10 anos de experiência. É isso que eu queria dizer. Então, fundei ela em 2020, vendo essa necessidade crescente que o Brasil tem em relação ao tratamento de esgoto. Então, só arredondando alguns dados nacionais, metade de todo o esgoto produzido pela população não é coletado. E metade do que é coletado não é tratado. Então, a gente tem aí 25% só de eficiência na parte de tratamento de esgoto. Então, é uma coisa que sempre me pegou muito e foi, digamos, o chamarisco para eu continuar nessa área e me apaixonar por ela e querer trazer resultado para a população, para os empreendimentos, para o empresário, né, para o setor privado. E foi assim que se originou a Gaia. Né? Eu sou paulista, sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Tupã, bem no centro-oeste paulista ali. Só que eu fiz faculdade em Lages aqui, né? Sou formado em engenharia ambiental. Dentro da faculdade já mergulhei nessa área, não no esgoto, mas eu mergulhei de fato na área do saneamento. Então foi ali que eu vi que tinha um propósito maior em cima disso, que eu gostava. E a gente vai desenvolvendo, né? Igual você falou, são etapas, né, na nossa vida. Eu já fui terceirizado, já fui CLT e há 5 anos atrás eu tomei a decisão de empreender. Né? E é um caminho que o topo é solitário, né? Você me disse, o topo é solitário, então a gente passa muitos anseios e é uma honra estar aqui, poder compartilhar esses anseios, as vitórias, as derrotas e os aprendizados com todo mundo que está assistindo. Legal, gente, legal. Pô, bacana, muito interessante as trajetórias de vocês. Né? Pegando um pouco da fala da Monique, do Júnior, do Leonardo, e conectando um pouco com a tua fala, né, Júnior, de a gente poder diminuir a taxa de mortalidade dessas empresas e negócios, né? A gente aumentar a taxa de sucesso dos negócios ao longo do tempo, eu acho que tem muita sinergia com a própria missão do Sebrae, né? E quando a gente constrói um programa como o Ali, vem justo para poder auxiliar o empresário nessa jornada solitária dele, né? O empreendedor nessa jornada solitária dele de aprendizados, de erro, de acerto, de dia a dia, justo para que ele consiga ter um apoio, né? Um apoio, um ouvido, um aconselhamento necessário para que o empresário consiga prosseguir e consiga vivenciar, né? Um dia de cada vez, um desafio de cada vez. E como vocês podem ver, a gente tem aqui uma empresa de saneamento, né, ligada à questão ambiental, a gente tem uma empresa ligada ao mundo digital, à estratégia, a gente tem uma empresa de saúde, então, para vocês verem também como o Sebrae acaba aglutinando vários negócios de segmentos diferentes. E a gente consegue, dentro de um programa como o Ali, né, que tem uma metodologia muito bem construída, sim, e, claro, adaptável, vamos colocar assim, atender os anseios também de vocês, né? Para que vocês consigam entrar numa jornada, participar dela, construir aprendizados e obter resultados, né? Que eu acho que é isso que vocês, quando iniciaram a trajetória lá, quando vocês deram um aceite, talvez fosse o que estava na expectativa. Eu queria ouvir agora nós vamos começar a esquentar o papo aqui, tá? Uhum. Vamos lá. Como é que foi? Como é que começou? Como é que vocês ficaram sabendo do programa? Como é que foi esse contato com o agente local? Alguém indicou? Ou vocês já vinham participando de outros programas do Sebrae? Assim, como é que foi essa entrada e esse aceite para vocês se desafiarem, participarem da jornada da inovação? Esse é um ponto muito importante. Por quê? No meu caso, eu recebi uma mensagem no WhatsApp,
uma mensagem bem estruturada, muito boa, mas que normalmente o empreendedor pode olhar aquilo e pensar, é mais uma mensagem que eu estou recebendo aqui de alguém querendo fazer golpe, né, me botar num golpe, numa fria. Eu li a mensagem, na hora me dei conta, não, é o Sebrae mesmo, respondi em 2 minutos ali pro Léo, liguei para ele para falar, cara, eu quero isso, me conta mais, como tu descobriu meu número, né, porque ficou com essa dúvida, e aí na hora entendi, pô, Sebrae, Florianópolis, legal, fazia pouco tempo, estava em Floripa, não fazia nenhum ano ainda, então recebi essa mensagem, na hora aceitei, liguei para ele, falei com ele, bom, fechamos, quero participar disso. E eu acho que tudo vem dessa vontade de se abrir ao novo, né, porque, sim, o topo é muito solitário, mas a gente precisa se colocar em ambientes, né, se dar liberdade de participar de programas como esse, de podcast, de conhecer pessoas novas que vão te agregar. Então, eu recebi a mensagem, na hora topei, e tudo que o Léo me mandava, eu estava ali com ele. Também, muito agradecer, eu tenho a todo o Sebrae, a todos os envolvidos. Imagina, tinha vezes que a gente estava levantando capital, 10 horas da noite, eu mandando o pitch pro Léo, né, pro nosso Ali, para quem não sabe, mandando o pitch para ele nos ajudando ali, e quem faz isso, né? Quem para 10 horas da noite para trocar uma ideia sobre o teu negócio para te ajudar, né? Então, quando a Adri, por exemplo, nos encontrou, eu pude compartilhar os meus desafios, né? Que estava sofrendo ali na hora, e ela olhou e disse, João, vamos olhar o copo meio cheio? Né? Olha aqui disso aqui, desse grande desafio, olha o que tu tem de oportunidade agora. E às vezes a gente está ali, né? No meio do furacão, sofrendo, aí vem uma pessoa, o Sebrae, vem um programa e te tira daquele estado, né, de espírito que está mal, porque é um desafio, né? Não é só buscar milhões para a empresa, também com isso vem o grande desafio, né? O sacrifício que a gente faz. Então, só agradecer, é incrível, essa jornada começou com isso. Uma mensagem no WhatsApp, aceitar e vamos embora, vamos para cima. Legal. Olha aí, como é que a mensagem chegou e aí a gente tem uma escolha, né? Tu poderia ter descartado, excluído, desconsiderado. Deixa vou pra ver depois. Vou ver o que é esse negócio aqui, né? Tem a logo do Sebrae ali, né? Que é uma marca que está presente, assim, né? Que dá uma credibilidade para a gente poder dar um aceite também, né? Total. Como é que foi, Monique? Então, para mim, eu participo de um grupo de mulheres que é vinculado ao Sebrae. E aí, nesse grupo, apareceu essa mensagem do Projeto Ali. E aí, eu olhei para aquilo e pensei, eu quero. E aí, eu fiz contato e prontamente tive resposta. O Matheus, que foi o meu consultor, e foi incrível para mim. Uma das coisas que eu percebi nessa trajetória empreendendo é que muitas vezes o meu início foi muito sozinha, porque na verdade eu não fui buscar ajuda. E hoje eu busco ajuda. E aí isso faz toda a diferença. Sem ajuda a gente não consegue avançar. E aí sofri muito no primeiro ano de empresa, tentando dar conta das coisas sozinha, sem um conhecimento de empreendedorismo, que venho da área de concursada, anteriormente como contratada. Então, isso com certeza a gente precisa e cada vez mais. Eu vejo agora muito mais claro o apoio do Sebrae em outras vertentes, que através do Matheus, ele nos conectou com outras oportunidades. E eu vou estar cada vez mais colada aqui, né? Com certeza. Monique, depois eu tô curioso. Eu li um pouco do teu case e eu acho que tem coisas que dá para tu compartilhar, pra gente aprofundar, bacana. Tem interessante. Sonhos realizados. Bem inovadoras, né? No teu segmento, assim. Sim. Mas enfim, vamos deixar guardadinho, depois a gente abre esse tema aí. Bacana, obrigado. O bacana é que a gente tem 3 exemplos de nichos e 3 exemplos de contatos que vieram para o Ali, né? Então, no meu caso, o meu agente local é o Natan e eu o conhecia desde a graduação, né? Então, veio de um network, onde ele estava já aqui dentro do Sebrae. Eu sempre acompanhei o Sebrae, as ações, principalmente startup, que eu gosto bastante. E ele veio falar comigo que tinha tudo a ver conosco, nossa empresa, agora nesse mundo do ESG, né? Tudo bem? Qual que é o fone? Acho que é o meu. O meu também tá com um pouquinho de chiado. Eu bati sem querer. Não, agora parou. Agora parou. Parou. Agora parou. É o Osmar. É o mãozinho. É o Osmar Contato. É o mão nervosa aqui. Tá. Ainda bem que é gravado, né? Mas se fosse ao vivo, ia dar um corte bom também. Não, mas daí a gente, tu tava começando a esquentar aí. Nada. Começa aí, né? Começa de novo aí, meu amigo. Boa. Então, o meu agente local é o Natan, né? Eu conheci ele da graduação e sempre acompanhei o Sebrae e um dia ele mandou uma mensagem falando assim, cara, vai iniciar agora. Aliás, não está aberto ainda, mas se prepara que semestre que vem eu vou te intimar a participar de um processo aí dentro do Sebrae que é muito legal, tem tudo a ver com você tem a mente aberta, tá dentro da área do SG, que está muito em alta, né?
E eu, cara, pelo amor de Deus, me chama que eu tô precisando muito. Independente do que vocês tenham me ajudar, eu preciso de ajuda, né? Então, cara, foi ali que a gente agilizou as coisas, prontamente começamos o projeto aí. Desde as primeiras reuniões, minha cabeça virou era um turbilhão desorganizado, virou um turbilhão organizado, né? Porque depois das conversas a gente fica, meu Deus, eu sei os meus problemas agora, né? Basicamente isso. Então, uma das coisas que a gente vai tratar aqui é isso, né? Perfeito. Então, perfeito. Foi dessa forma o contato. Que bacana, hein? Vê que a gente tem, como você bem falou, né, Léo? 3 formas diferentes, mas que acessaram um programa, né? Exato. Relacionamento, aí uma oportunidade. Provavelmente você virou um lead do Sebrae em algum momento, conectou. E aqui num outro projeto. E eu acho que eu lembro de você, tá, Monique? Porque uma colega, a Sandra, não sei se você tem contato com ela, mas eu lembro dela passar alguns leads para mim e eu encaminhei, então, dali para Adriana, para o Gama, né? Para ele poder fazer os contatos. Então, que legal que essa rede funcionou e a gente está aqui agora também, né? Podendo contar boas realizações, podendo contar aí um pouco da história, né? do processo, né, gente? Que também não tem muitas flores, né? O processo é aquele... Sempre pinta dúvida na execução. Por que será, né? A gente planeja tanto, mas daí vai executar. Pô, mas será que é isso? Não é? Será que eu tô indo pelo caminho certo? Não tô? Então, ele tem muita dúvida. Né? E se a gente tiver apoio, a gente consegue tomar melhores decisões, né? Aí o apoio vem para nos ajudar a colocar outros elementos, né, no pacote de decisão e aí orientar a gente a ser mais assertivo, né? Que é o que a gente precisa de fato, né? Legal, gente. Tá começando aqui a esquentar, né, a conversa. Tô me segurando para não largar tudo. Isso. Não, porque se eu deixar aqui também vai ir, né? Vai. Mas então agora vamos começar contigo, então. Já que a gente já fez aqui, que nem o Sul, a gente fala da roda de chimarrão, né? Que agora é a roda da conversa, né? Mas vamos lá. Nessa jornada de 6 meses, né? Foi uma jornada aí de 5, 6 meses. Isso. 9 encontros, né? 7 encontros individuais, 2 encontros coletivos. O que tu destacaria, assim? Ou o que tu poderia colocar para nós de aprendizado, desafio, impacto, resultado no teu negócio? O que tu salientaria disso tudo, assim? Perfeito. Eu até falei na apresentação do case, né, que eu apresentei os resultados em números, né, o tanto que a gente cresceu, o tanto que a gente criou, o tanto que a gente ficou mais eficiente, mas ainda para mim esse não foi o principal resultado. Para mim o principal resultado foi que o Sebrae me fez parar e estudar, parar e pensar no negócio, que é um mal que todo empreendedor uma hora é acometido, que é cair no operacional e não pensar na estratégia, né? Como que a gente vai crescer se a gente não tiver o famoso motor 2, né? Beleza, você está entregando legal esse produto, mas como que você escala? Né? Como que você distribui isso, inova, enfim. Então, isso foi principal, assim, ó, parar e pensar nas coisas que eu poderia estar fazendo melhor, fazendo diferente, e foi desde o começo isso. E não tem desculpa que, tipo, não, a empresa vai desandar se eu parar aqui uma tarde. Não, mas vale muito a pena se você para uma tarde e foca nisso do que você se atropela no operacional e acaba até evitando de delegar umas coisas, que a gente tem essa síndrome da não delegação, né? Que a gente começa a aprender também a delegar. Então, o Sebrae me deu essa energia. Eu falei isso pro Natan, vocês deram a energia que eu precisava para alavancar meu negócio, a pensar de forma diferente, a pensar assim, poxa, eu vou imaginar que meu negócio está morrendo. O que eu vou fazer para que ele sobreviva, ou que ele inove, ou que ele atropele outros? Enfim, e foi exatamente isso que aconteceu. O que tu destacaria da jornada? Por exemplo, foi o protótipo, foi o plano de ação, foram os encontros que te conectaram, assim, da jornada como um todo, o que tu destacaria, assim, que trouxe foi mais significativo para você? Foi pensar em problemas. Claro, até tu comentou sobre do parar e estudar, né? Parar e estudar e fazer uma hierarquia de problema, né? Porque, na verdade, nem todos os problemas são do mesmo nível. Né? Tem uns que, se você resolver, vai mudar um pouquinho. Se você resolver, outros vão mudar muito. Então, é entender isso. O impacto da solução que a gente bolou ali. Né? Então, até a gente... É de fácil execução, vai impactar pouco. Mas vale a pena fazer. É de difícil execução, mas vai impactar muito. Vale a pena fazer. Então, a gente levantou isso e foi, inclusive, teve o encontro de apresentação, entendimento do contexto, depois veio esse encontro dos problemas. Isso aí marcou muito. Bacana.
Marcou muito. Perfeito, Leonardo. E assim, ó, é a gente poder parar, né, no planejamento, né? Então, fez ali o radar, garanto que no radar tem uma espécie de diagnóstico, né? Isso acaba dando alguns insights. E aí, na priorização do problema, garanto que vocês se debruçaram de uma forma bem concentrada. Para conseguir fazer um protótipo ou desenvolver um plano de ação ali, pô, esse aqui vai me trazer mais tem resultado. que deixar o ego de lado, né? Sim. É descascar uma cebola, né? Você faz chorando, mas tem que fazer, né? Então, é empreendedorismo. Que então, legal. tem que pensar dessa forma. Que bacana. Que relato fantástico. Júnior, como é que foi lá, Júnior? Conta pra nós. Difícil. Eu tava esperando muito uma ajuda que caísse do céu, e ela caiu, né? Me procuraram, eu aceitei, graças a Deus. Mas o nosso desafio era muito grande, porque a gente tinha um problema de fluxo de caixa. E isso é um problema no Brasil como um todo, né? De muitas empresas. Então, quando o Léo pôde sentar comigo, a gente fazer o diagnóstico do negócio, olhar para tudo isso, priorizar o problema, e a gente traçou 10 alternativas, né? E aí eu disse, cara, mas eu não queria queimar esses cartuchos agora, mas não tinha opção. Vamos queimar os cartuchos. Então, ele me ajudou principalmente a eu ir buscar, queimar alguns cartuchos que eu não queria na época por achar que poderia queimar depois, né? E não, eu fui atrás disso de forma bem prática. A gente precisava levantar capital. Então, e aí eu não queria, estava relutando para deixar para depois, e ele me ajudou a todo esse planejamento. A gente criou toda a justificativa do funding, né, de levantar o capital, o quanto que a gente precisava. A gente fez todo o planejamento, fomos a campo com um pitch, conseguimos levantar o capital, e isso nos dá aí 1 ano de operação, se a gente não faturasse nada, mas graças a Deus a gente já está superando o break-even. Então, eu diria que esse foi o principal porque é monetário, né, gente? Né? Claro. Eu diria que sustentabilidade, né? Total. A gente, cash is king, né? O cash, ter dinheiro em caixa é o importante pra gente, né? Então, pra mim, esse foi o grande problema que eu solucionei. E depois disso foi o protótipo. Então, eu estava dizendo, nós estamos criando um produto, um agente de inteligência artificial. Quando eu falava isso, eu via na cara das pessoas, mas ele tá falando grego? Aí o Léo veio e disse, tá, mas João, vamos fazer o protótipo disso. Vamos desenhar para as pessoas, vamos botar isso, algo tangível, para as pessoas usarem, verem. E quando a gente, por exemplo, chegou agora no último encontro do Sebrae, onde a gente apresentou as telas, a gente saiu dali com 12 oportunidades de negócio querendo usar o nosso produto e que antes não veriam, eles só iam me ouvir falando. Então, a importância de tangibilizar, né? De tirar da nossa mente, né? Da gente levar para o papel, do papel levar para uma tela e criar algo que as pessoas vão poder enxergar e entender aquilo, né? Traduzir, né? Traduzir. Às vezes a gente é muito técnico, né? Então, a gente tem que usar analogia, trazer outros termos mais simplificados para poder atingir o público, né? Então, esse é o caminho. Que bacana. Que bacana. Impressionante, assim, né? O resultado que pode dar... De a gente poder concentrar, né, o nosso esforço mental, intelectual, a nossa energia nesse ponto, né? De pô, peraí, será que eu estou comunicando bem? Será que o meu produto, o meu serviço, ele está bem projetado? A minha estratégia está bem feita? Será mesmo? Então, pô, me ajuda, eu preciso de ajuda, né? Então, e vamos traçar e vamos dar a margem para errar também, né? Daqui a pouco a gente precisa fazer. A gente precisa fazer o caminho, né? Perseguir esse caminho da busca da excelência, do acerto, e que às vezes vai gerar alguns aprendizados, né? Então tem tudo isso, tem todos esses elementos aí, né? E tem o tempo, e tem a conta bancária, e tem boleto chegando, então tem a vida rolando, né? A vida rolando embaixo disso tudo, né? Mas só para quem está nos ouvindo e não conhece do programa Ali, tem que participar, uma grande coisa que também nos ajudou é a medir a produtividade. Opa! Né, gente? A gente tem que falar isso. Depois, assim, antes de tu dar spoiler, Júnior, depois eu vou fazer uma pergunta para vocês, como é que foram os indicadores de vocês, sabe? E aí a gente anda na parte mais numérica, mas essa parte do até chegar lá que tem uns elementos aí, né? Não sei se isso é para mim também, não sei se esse programa é para mim, também esse Ali, enfim, acho que tem esse momento também, né? Que a gente dá uma repensada, talvez, não é o momento, né? Mas sempre é o momento. Sempre é um momento para a gente buscar, a gente se capacitar e se aperfeiçoar e se conectar, né, com outras pessoas, com gente que pode contribuir para o nosso negócio também.
Como é que foi lá, Monique, então, essa jornada? Que legal ouvir vocês e ouvir as dores e as formas que foi solucionado cada questão, né? É muito bom, porque traz crescimento para mim também. Então, sobre como foi para mim, foi, assim, extremamente marcante para a trajetória da empresa. Nós iniciamos com uma proposta que era da gente validar, oferecer soluções para farmácias e laboratórios. E aí nós iniciamos nessa parte e o que eu vejo de legal do Ali foi a metodologia, porque para a gente validar uma ideia, o empreendedor muitas vezes ele acha que aquela solução é a melhor e que está tudo certo e vamos em frente. E aí o Matheus nos direcionou para validar da forma correta. Então a gente foi a campo e nós realmente evidenciamos que era algo muito legal, que essa proposta era muito bem vista pelas farmácias, essa solução, e para laboratórios também, mas a gente começou a ver alguns gargalos, né? Então, vimos ali que faltava estruturação para um processo comercial e também para a expansão da empresa. E, inicialmente, eu tive um projeto que acabou... Eu tentei implementar sozinha, que era uma plataforma de profissionais, e isso eu não consegui. E aí a gente começou a pensar de uma forma mais ampliada, como que a gente poderia, de repente, trazer esse projeto de algo mais amplo, se seria esse momento. E aí a gente colocou para o Matheus, e o Matheus prontamente nos disse, olha, eu acredito que a gente pode ter uma solução para essa ideia, para implementar esse teu projeto. E parecia algo tão, assim, distante de ser realizado. E o Matheus nos conectou ao Sebrae Tech e nós conseguimos subsídio para realizar esse sonho, que é uma plataforma de profissionais de saúde, com uma empresa super conceituada, em que a gente vai conseguir agregar, além dessa plataforma com os profissionais, que vai ser, digamos, uma espécie de marketplace de saúde, onde a gente vai conseguir facilitar as contratações diretas, tanto uma farmácia que possa oferecer para os seus clientes, quanto alguma família que precisa de um profissional para realizar um medicamento em casa e que é algum profissional perto e que ele se identifique. Então, que a gente possa proporcionar esse match perfeito, assim, com a adequação das reais necessidades daquela pessoa que está precisando de um atendimento domiciliar. E, além disso, eu tenho, assim, como um grande propósito a parte educacional. A gente já vem desenvolvendo isso desde o ano passado, com cursos, treinamentos, tanto para profissionais do cuidado quanto para enfermagem, além de casas geriátricas. Então, esse tem sido um grande propósito, ensinar, passar a qualificação para os profissionais, que a gente vê que lá na ponta o cuidado prestado ele só vai ser de qualidade se a gente promover qualificação, porque os profissionais eles não estão bem preparados para isso. Então, nós desenvolvemos isso ano passado presencialmente, ainda estamos no presencial, mas nesse ano a gente criou o curso online, que é o Cuidador de Destaque, junto com uma mentoria. Isso foi uma grande realização e nós vamos conseguir aliar na plataforma as duas coisas. O educacional, promovendo qualificação, incentivando a qualificação, além da possibilidade das pessoas realizarem essas contratações numa plataforma que seja segura e confiável. Então, o Ali, ele proporcionou a realização desse sonho, que para a gente foi algo surreal, assim, de ter acontecido de uma forma tão rápida. Eu venho de empreender sozinha inicialmente, mas agora estou com um sócio que é super agregado nesse projeto e a gente tem um propósito de estar contribuindo com a sociedade e com essa preocupação com o envelhecimento da população, né? Que no Brasil isso já é muito forte, em outros países já está tendo vários problemas, aqui a gente já está enfrentando muito isso e tem pouca gente olhando para essa questão e o nosso propósito é evoluir para tornar esse acesso aos profissionais seguro e realmente confiável e a gente possa estar contribuindo de forma muito grande para esse Brasil, né? Vamos iniciar em Florianópolis, mas a ideia é expandir para todo o Brasil. Uau! E baita propósito. Sim. E o que ela foi desenvolvendo também tem muita conexão com as necessidades que a gente sente. Nós, como usuários, né, de serviços da saúde, ou a nossa família, vamos colocar assim. E eu vou te colocar mais algumas questões. Então, Monique, já que o Matheus proporcionou essa conexão com o Sebrae Tech, né, que são consultorias tecnológicas, que o Sebrae disponibiliza para subsidiar projetos específicos, né? Isso está disponível para todas... MEIs, MEs, EPPs, e muitas vezes não é tão disseminado, não é tão conhecido. Lógico, e daí, então, claro, a gente também procura fazer esse trabalho interno com os agentes para qualificá-los, para que eles entendam o portfólio do Sebrae. Por vezes, até nós, que somos funcionários da casa, a gente não sabe, a gente está sempre também inovando, né, conectado com as dores das micro e pequenas empresas e colocando novas soluções. Então, é interessante a gente poder divulgar, disseminar e fazer o uso. Poxa, olha a importância, né? E o quão significativo vai ser no apoio
desse teu projeto. E assim, eu conectei com 2 projetos que estão aqui no Sebrae, aqui nos andares aqui em cima, que o pessoal anda comentando muito, né? Das economias portadoras de futuro. Então, tem a economia prateada. A economia prateada é uma realidade, né? Que é o pessoal aí dos 50 a mais, dos 60 a mais. Bom, os hábitos de consumo e todo o mercado consumidor, eles vão ser virados para esse público, né? Esse público daqui a pouco vai ser a maior faixa etária da população. E também a gente tem aqui, Monique, depois eu vou te conectar com as pessoas aqui do ecossistema da saúde, né? Hoje tem o Inova Mais Saúde, que é um projeto, é uma governança do ecossistema de inovação da saúde acontecendo aqui em Florianópolis, onde tem universidades, tem prefeito, membro do poder público, membro do poder estadual, os grandes hospitais aqui da região, pensando em inovação para a área da saúde. Daqui a pouco é uma oportunidade de tu te conectar com esse povo aí e também agregar valor, agregar ainda mais no teu serviço, enfim, depois a gente faz as devidas apresentações. E é isso que a gente comenta da jornada, né? Da jornada, né? Terminou o Ali, agora nós vamos para outro nível também. A gente vai para outras soluções e vai fazendo outras conexões aí para que o negócio, né, como você bem falou, né, Júnior, prospere, cresça e a gente tenha empresas cada vez mais longevas, né? E mais, né, Monique? A gente atinge o propósito. Uma coisa que tu falou com muita propriedade aqui, né? Sobre o propósito, né? A gente vai estar chegando perto dele, né? Com certeza. Na nossa vida, na nossa carreira. Perfeito. Eu fiquei sabendo de outras soluções que eu não tinha ideia que o Sebrae tinha e que o Matheus trouxe pra gente. Então, nós já estamos com um olhar para o ano que vem para outras questões em que a gente já sabe que vai ter o Sebrae nos apoiando. Legal, bacana. Essa troca de ideia é muito importante, tá? Eu vou abrir um parênteses que ela começou a falar da plataforma dela e eu já queria ter um caderninho, uma caneta, que nem você tem, porque eu já tive várias ideias para minha plataforma no meio ambiente. Né? Então, essa troca de ideias, colocar assim, né, expor os ganhos, os desenvolvimentos dos projetos é muito importante para a gente também desenvolver no nosso nicho. Né? Então, e Leonardo, também, né, voltando um pouco do que eu comentei com ela sobre as economias portadoras de futuro, que é o que pauta basicamente a construção de projetos aqui do Sebrae, economia verde, não tem como fugir, né? A própria prefeitura municipal aqui tem vários esforços, né? Tem uma política específica aí que a gente ouve, né? Para resolver o problema, a gente está numa ilha, então como é que não vai trabalhar isso? Não, perfeito. E então o próprio FINEP, né, tem uma linha específica para projetos de sustentabilidade e saneamento. Então, tem muito recurso por aí disponível também, tem muita iniciativa, a questão é conectar e também a gente poder priorizar e acessar esses recursos e poder desenvolver projetos que tenham interferência, de fato, né, na vida prática da população como um todo. Né? Eu quero navegar por dentro do Sebrae para encontrar esses pontos de conexão mesmo, porque saúde, meio ambiente, empreendedorismo, parte de tecnologia são os pilares, né, hoje em dia, né? Então, com certeza, o Sebrae tem alguma solução para isso. Vou te conectar com as fichas também do Sebrae Tech, né? O que a gente chama de ficha técnica, mas na realidade são soluções disponíveis, né? E aí você pode ou ser fornecedor também de determinadas fichas e ser cliente de outras, né? Usufruir para benefício próprio da sua empresa e também prestar serviço, caso se tenha alguma ficha disponível para algum tipo de cliente que também tenha fit com o Sebrae, né? Seja micro ou pequena empresa aí. Bacana, muito legal. Bom, muito bom, vamos lá. Deixa eu aproveitar para apontar aqui no meu celular para não esquecer desses programas, porque a gente tem que ver isso. Realmente, tem que seguir a jornada, né? Deu o primeiro passo, ok? Mas no ano que vem, qual é o programa que a gente vai se colocar, né? Para conseguir aumentar, com certeza, o nosso conhecimento, né? Melhorar, aumentar nossa rede de contatos, importantíssimo, né? Olha o quanto foi importante conhecer pessoas no programa Ali. Demais, porque, sim, o topo é solitário, mas, de novo, como é importante a gente ter essa troca aqui, conversar com pessoas e, às vezes, é uma conversa que te destrava. Te dá uma ideia e tu vai lá e resolve um problema da tua empresa, né? E você comentando, Júnior, a gente batendo papo aqui no off, né, em off, você comentando que já gerou essa conexão entre vocês aqui. Né? Hoje já tem quase uma linha de cliente-fornecedor aqui e quão bacana é isso. Você se conhecer no próprio programa e você com toda a competência que você desenvolve no seu negócio, também ajudando a Gaia a poder ter maior produtividade no processo ali, né? Total. Conta um pouquinho mais como é que está sendo esse trabalho, do teu protótipo, que eu achei muito interessante, tá? Legal. Aquele nosso papo antes ali sobre o robô inteligente, total. Sobre como é que tu desenvolveu isso e que tipo de serviço, que benefício isso traz para o empresário ou para as pessoas. Total. Em 2014...
eu comecei no mercado de tecnologia, botava um terninho, uns panfletos, abria o Google e pesquisava empresas de tecnologia em Pelotas, né? E eu saía de porta em porta para vender. 10 anos depois, 11 agora, né? Hoje eu posso fazer com que uma inteligência artificial, uma tecnologia, um mecanismo faça esse trabalho para mim. Tentando aqui ser o mais didático possível, basicamente, quando escutarem inteligência artificial, agentes de inteligência artificial, o que é isso, né, que a gente está construindo? É poder levar para o mercado, para nós, seres humanos comuns, que tem a tecnologia trabalhando para a gente. Então, preciso fazer relatório, trabalhos robotizados. Por que nós, humanos, que somos tão inteligentes, por que não unir a nossa inteligência com uma inteligência artificial? Né, e criar uma inteligência super-humana. O nosso trabalho hoje é desenvolver esses agentes para que eles ajudem os seres humanos comuns. Né? A gente facilitar o acesso a tecnologias como inteligência artificial e botar elas para trabalhar para os humanos. Muito diferente de hoje um chat GPT. Você chega lá, dá um input, você bota uma informação e ele volta uma informação. Com a Multiply, você pede para o agente realizar um trabalho para você. Gere uma lista de potenciais clientes para mim. Prospect, entre em contato com potenciais clientes para mim. Então, e qual é o futuro? O Elon Musk vem falando muito sobre isso, o próprio fundador lá da OpenAI, que o ano que vem nós vamos estar convivendo, né, com agentes onde vamos pedir para que seja executado um trabalho e ele vai lá e executa para a gente. Então, nós estamos nessa corrida pelo ouro. É uma corrida onde está lá o Google investindo muito, a Meta investindo muito, e nós aqui de Florianópolis, levantando capital, contratando pessoas, criando um programa de partnership para trazer talentos realmente que vão levar o nosso produto para o mundo inteiro. E a nossa missão, com certeza, é facilitar o acesso. Porque hoje, quando você fala inteligência artificial, agentes, a maior parte das pessoas nem sabe do que estamos falando. Perfeito. Interessante, né, gente? É um conteúdo extremamente necessário, que até a gente ouve hoje em dia, tá meio batido, né? Tá todo mundo conversando sobre isso, mas e aplicabilidade, né? Onde me ajuda, de fato, né? Eu acho que aí tu traz uma solução, a tua solução tem muita... Ela é bem específica para esse tipo de entendimento, né? Para ajudar o empresário nesse tipo de tomada de decisão e desafio que ele tem dentro da empresa, né? Total, a gente estava falando ali no off, né? Que criar robôs humanizados para substituir trabalhos robotizados. Não foi... Ali a gente falou isso. A gente chegou numa empresa para ser atendido, para comprar, e fomos muito mal atendidos. Muito mal atendidos mesmo. A gente se sente como se estivesse fazendo um favor para as pessoas, né? Então, por que não a gente ter tecnologias que vão substituir esses trabalhos, essas funções erradas, e vamos trazer o humano para trabalhar naquilo que ele quer, para trabalhar feliz. Porque muitas vezes você chega num lugar e a pessoa está trabalhando infeliz, porque faz um trabalho robotizado, um trabalho manual que não queria estar fazendo. Né? Então vamos deixar com que a tecnologia faça esses trabalhos para nós. Legal. Muita gente tem receio, né, sobre essa parte de inteligência artificial, assim. Eu acho que da mesma forma que os adoradores de máquina de escrever tinham dos computadores. E é uma onda inevitável que vai vir, vai atropelar todo mundo que não aderir ou pelo menos incluir isso ou aceitar isso na sua rotina. É uma coisa meio inevitável, né? Então, acho que tem bem colocado, a boa analogia, hein? O pessoal ficava olhando, vai vir, isso. Vai vir, né? Nos resta nos adaptarmos. Legal. Gente, a gente tá indo Passou rápido, né? Já passou rápido. Tá passando rápido, né? Conversa boa passa rápido, né? Aí, então, acho que até para a gente poder encaminhar aí, eu vou abrir um espaço para vocês, porque vocês comentem, assim, ó, dos resultados e o que vocês salientariam, assim, do programa, ou o que vocês poderiam compartilhar com outros empresários que gostariam de conhecer o programa, sabe? O que trouxe de resultado prático ali, talvez no indicador da produtividade mesmo, aumento de faturamento, ou redução de custos variáveis, né? Ou na execução do protótipo, que trouxe um resultado X, né? O que vocês poderiam salientar disso e também explicar aí para quem não conhece o programa, né? Dar essa dica final aí, tá? Monique? Então, de resultados, a gente teve o melhor resultado possível, que foi a concretização de um sonho, que aí a plataforma vai estar concluída em fevereiro com uma equipe super preparada que está realizando esse projeto. E também para a gente pensar em expansão, na estrutura de expansão. Acredito que o Ali, ele proporcionou isso para a gente. E eu sou muito, muito grata ao Matheus, já disse isso para ele pessoalmente. E essa estruturação de como
a gente vai realmente traçar um plano para o próximo ano para isso estar bem alinhado com o que a gente quer e mostrar essa plataforma para o mundo, o Ali contribuiu muito para isso, para essa estruturação comercial e essa estruturação de crescimento, de expansão de negócio, que a plataforma ela vai possibilitar isso. A gente vinha muito no operacional e agora, com a estrutura de plataforma, a gente consegue ter algo mais organizado e com a possibilidade de estar expandindo realmente. Então, para quem está pensando em participar, com certeza vai ter todo o apoio do Sebrae, como a gente teve, foi sensacional. O Matheus, ele sempre se dispôs a tudo, a nos ajudar no que era preciso, mas, assim, ele tem muito conhecimento de soluções que o Sebrae proporciona. Então, eu trazia uma coisa para ele e ele, não, mas o Sebrae pode te ajudar nisso, né? Então, ele foi super empenhado em nos ajudar no que a gente via que era a dificuldade ali do negócio, nossa, como empreendedores também. Então, isso que foi, para mim, o que eu vejo de maior ganho. Bacana. Ótimo. Excelente. Uau. Bom, de forma bem prática, a gente aumentou nossa capacidade em 50%, né? A gente encontrou o Léo e nós estávamos com o limite de clientes que a gente podia atender e a gente tinha serviço e um produto que estávamos recém-criando. Hoje, nós já temos um produto possível de escalar já para o Brasil inteiro, né? A gente já consegue isso. Nós escolhemos, nesse momento a gente escolheu lançar para um grupo controlado, para uma lista de espera, para os clientes que a gente já conquistou, para a gente poder tornar esse produto muito melhor, porque a nossa intenção é no ano que vem poder já abrir a América Latina, poder ir escalando, por quê? Produtos de inteligência artificial, hoje, como vocês sabem, é uma coisa muito simples de conseguir internacionalizar, né? De levar daqui para o mundo inteiro. Claro, com uma equipe capaz, né? Com certeza a gente vai conseguir. Então, o aumento da capacidade foi a primeira coisa porque a gente foi lá ver na produtividade os indicadores individuais de cada um. Eu estava com um desafio sobre como é que eu vou medir a produtividade e a métrica principal de um analista que vai lá, um analista de operações. Como é que se faz isso? Me deparei com essa dúvida. Perfeito. Então, aí, com o Léo, né, com a ajuda do programa Ali, a gente conseguiu definir os indicadores, botar medidas de direção, ou seja, o que o profissional tem que fazer todos os dias, o comercial também inteiro, tudo que o comercial tem que fazer por dia, por semana, por mês, por ano. Então, isso nos ajudou demais. E, é claro, o financeiro, né, gente? Eu preciso agradecer demais por isso. A gente levantou um capital que para nós foi muito importante e agora a gente começa a ter fluxo de caixa. Né? Então, isso para nós vale ouro. Quanto vale a gente ser uma empresa saudável? Né? Perfeito. Então, isso é uma das coisas que mais nos ajudou. Sou muito grato. Eu realmente digo, quem ficar sabendo do programa Ali, que está nos ouvindo agora, realmente, se programa, bota na agenda ano que vem, tem que procurar. Tem que procurar alguém do Sebrae, tem que achar, porque é um programa que pode mudar a realidade de uma empresa. Fazer, né, dela sair de um nível e ir para um nível acima. Isso foi muito importante. Muito bom, Junior. Perfeito. Legal. Leonardo. Bom, tudo que a Gaia faz, tudo que a gente faz em campo, principalmente, é metade do caminho. Né? Por quê? Nossas visitas contam com testes, análises da estação de tratamento, indicadores de campo, indicadores de laboratório, mas depois a gente volta para o escritório e tem que formalizar isso. E esse documento oficial que vale, que é o relatório técnico sobre aquela visita e sobre aquele sistema. E a gente estava com uma dificuldade muito grande em cima do timing desse relatório, porque é um relatório muito técnico. Precisa de literatura, precisa de... tem problema, tem que traçar um plano de ação para resolver o problema, para atender às leis ambientais, e ponto. É isso que o nosso serviço, é por isso que o cliente nos contrata. E esse timing do relatório estava começando a atropelar, a gente estava chegando na nossa capacidade de atendimento de cliente, começando a atrasar. Então, foi ali que conversando, foi a latência dos problemas ali, o nível de problema mais alto que a gente tinha, que eu e meu agente, o Natan, a gente... Poxa, por que a gente não coloca inteligência artificial no meio disso e otimiza o máximo que dá disso tudo? Né? A gente entendeu, eu passei para ele como que funciona o relatório, então, poxa, fez todo sentido adquirir, implementei o ChatGPT para toda a equipe, né? O pago, inclusive, que tem uma performance muito maior. E ali dentro dele eu fui entendendo como que conversar com ele seria útil para o nosso relatório. E nisso tudo, agora sendo bem prático, a gente conseguiu, se a gente entregava em 20 dias, a gente está entregando em 10 dias agora um relatório. Assim, uma economia de tempo pela metade, assim, uma coisa de louco.
Então, isso nos deu um pulmão, eu falei, né, na apresentação. Nos deu um pulmão para captar mais clientes. E o legal é que isso me deu um gatilho, né? Porque dentro do ChatGPT você pode ir lá explorar o GPT e criar o seu GPT dentro da plataforma. E eu criei o nosso GPT da Gaia, né? Um cara especialista em assuntos ambientais, que é o cara que nos ajuda hoje nos relatórios. Ele não faz o nosso papel, que é concluir ali, assinar e ir embora. Não, a gente que faz a revisão final. Mas o grosso, que é lidar com o desenvolvimento do maçante do relatório, a avaliação, constatação a partir de um número que aparece ali, deu X, pH deu tanto, sólidos deu tanto. E ele vai concluindo coisas plausíveis que a gente faria, mas demoraria muito mais. O cara faz assim. Né? Então, foi esse o gatilho que, né? Esse foi um resultado prático e o gatilho para a gente pensar em coisas maiores, né? E daí, até no último encontro, conheci o Júnior, agora eu posso chamar de Júnior. Conheci o Júnior e a gente definiu. Toda semana a gente se encontra agora para falar sobre projetos e avançar com uma plataforma que a gente está desenvolvendo também. Né? Então, a Gaia já tá ali um passo na frente, pensando nesse futuro bem próximo para lançar algo maior também, uma plataforma que atenda isso, né, que tem como propósito elevar a consciência ambiental nas pessoas, através da tecnologia, né, utilizando inteligência artificial e tudo mais. Então, a gente está tirando do papel isso. Então, esse cara me sacudiu aqui e falou, não, vamos lá, cara, pega o computador aí, vamos fazer. Sim. Eu falei, caramba, a gente vai fazer. Tava tudo nos cadernos, né? Eu mostrei um monte de rabisco e tal. Cara, aconteceu, né? Sabe? Então, e tá aí um ponto importante do Sebrae, conexão. Né? Ela falou um negócio que me deu uma ideia, ele falou um negócio, às vezes eu falei uma coisa que deu ideia para vocês, pessoal de casa, né? Então as conexões elas fazem muito sentido quando você está no caminho, né? Então isso tem muito valor, então só agradecer a toda a estrutura de vocês aí, todo o empenho de todos os agentes. Tá? Legal, gente, olha, muito bom esse nosso bate-papo, né? Assim, as falas, os relatos, né? As considerações, eu acho que enriquecem bastante, assim, o programa. A gente poder ter esse nível de empresários, né? E esse nível, assim, de empresários comprometidos participando do programa. Que tipo de resultados pode gerar, né? Isso não é quantificável, de fato. Tem lá os indicadores que a gente vai medir, mas tem outras variáveis, né? Coisas que vocês vão plantar, talvez a partir de agora também, que vocês vão colher lá na frente, isso não é quantificável, né? E muito também por fruto do esforço do trabalho de vocês, né? Que o Sebrae também consegue apoiar através dos nossos agentes aí, né? Do Leonardo, do Gama, né? Do Matheus Gama, do Natan. Então, a gente fica muito feliz em ouvir esses relatos, tá? Bom, gente, então eu vou agradecer muito a presença de vocês, tá? Agradecer por esse nosso bate-papo fluido aí, com muito conteúdo, tá? Coloco à disposição também, né? Como a gente falou em conexão, né? Eu sou talvez o ponto entre o Ali e o Sebrae, né? Além do Ali, além do agente, o agente vai mandar alguma demanda para mim. E a gente vai fazer uma espécie de curadoria, né? De anamnese para fazer o melhor encaminhamento interno, sabe? Então, é isso. Existe uma pessoa aqui dentro do Sebrae que vai poder atender as demandas do Ali e eu me coloco à disposição também para futuros projetos que vocês venham a necessitar no negócio de vocês e vamos se manter em rede. Se manter em rede, tá? Por favor. Certo, gente? Valeuzão. Obrigado mesmo. Muito obrigada. À disposição aí. Valeu. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais, gente. Obrigado. Muito bom.